hoje nós estamos aqui também para fazer uma homenagem à grande mulher de Deus, que foi a nossa querida irmã Rosa Tenório, né? Eu fui criado na igreja Deus de Amor, e eu cresci ouvindo os programas Espaço Família Cristã, com a nossa irmã Rosa, a nossa irmã Ereni Miranda, e eu sempre achava tão distante, pastor Jorge. Falava, meu Deus, um dia eu conhecer essa irmã, né, vai ser tão difícil. E aí eu me lembro que um dia eu comecei a fazer alguns trabalhos aqui na sede, e a irmã Rosa, eu lembro que eu estava entrando no prédio administrativo. Nós estávamos no início do projeto Expansão Jovem, eu vinha fazer um trabalho voluntário. E aí a irmã Rosa, eu estava entrando no elevador, e a irmã Rosa e o pastor Jorge estavam descendo. E aí a irmã Rosa olhou para mim, olhou para o pastor Jorge e falou assim, irmão Jorge, olha, Jorge, é esse aqui, o menino que eu falei para você, esse aqui é o irmão Miqueias. E naquele dia eu não sabia, mas eu estava sendo escolhido pelo pastor Jorge, pela irmã Rosa, para auxiliar o pastor Jorge. Irmãos, e eu sempre falo, pastor, eu aprendi com o senhor que tudo que nós fazemos na obra de Deus é no anonimato. E eu sempre comento com os meninos, né, com a minha equipe que está ali, com as pessoas que eu conheço, que tanto o senhor como a irmã Rosa foram mentores para mim. Mentores. Nunca falei isso publicamente, porque isso faz parte do caráter do Senhor. Eu aprendi isso com o Senhor, e o Senhor falava, Miqueias, ninguém precisa lembrar daquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Ninguém precisa saber do meu nome. E eu carrego isso, né? Se vocês foram procurar alguma coisa do Expansão, as páginas do Expansão, os meninos têm que ficar brigando ali para colocar alguma coisa minha, porque isso eu aprendi com o Senhor. E tem muita coisa, irmãos, que vocês não imaginam, e nunca viram, e nunca verão, e nunca saberão o que foi feito na construção dessa igreja de muitos anos, que o pastor Jorge e a irmã Rosa tiveram grandes contribuições para essa obra. E o Expansão Jovem, eu louvo a Deus pelo pastor Jorge e a irmã Rosa, que abraçou a gente. Nós éramos aqueles meninos que ficavam enchendo o saco, e o pastor, né, pastor, chato, e o pastor, ele abraçou a gente, falou, Miqueias, nós vamos cuidar de vocês, a partir de agora, vocês vão ter alguém que vai ser a voz de vocês. E tudo que nós fazíamos, nós apresentávamos para o pastor falava, Miqueias, vamos fazer isso, vamos abrir igreja, né, pastor, lembra? Vamos abrir igreja, a irmã Rosa, abre igreja. E o Expansão foi crescendo, e hoje nós começamos na época com poucos jovens. Lembro que era poucos meninos, né, pastor? 10, aí foi crescendo, foi para 100, aí foi para 1000, e hoje, meus irmãos, nós somos mais de 30 mil jovens para a glória de Deus, e fruto desse trabalho. Então, mais uma vez, pastor Jorge, nunca falei isso, porque o Senhor nunca me permitiu falar isso. O Senhor nunca autorizou eu citar o nome do Senhor e da irmã Rosa, mas hoje publicamente, perante a igreja, perante a todos que nos acompanham, o pastor Jorge e a irmã Rosa foram aqueles que regaram esse ministério de jovem para nós estarmos aqui hoje. Então que Deus abençoe, viu, pastor? Em nome do Expansão, agradecemos, estamos com a equipe toda aqui para homenagear o Senhor e a memória da nossa querida irmã Rosa, tá bom? Deus abençoe, pastor. Levante seu voto. Levante seu voto, não, já pega o seu voto. Vamos passar os votos? Vamos passar os votos? Aleluia. Cadê os votos da fundação? Vamos passar os votos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Jesus, esse material da fundação, esses votos que os teus servos vão fazer contigo.
Pai de poder, ó Deus de misericórdia, abençoa, Senhor, cada um dos teus servos que fazem o voto contigo para a próxima quinta-feira, Senhor. Abençoa essas vidas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Pode pegar o voto, pega o voto. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pode passar o voto. Pega o voto para a próxima quinta-feira. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta coisa para falar que eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos falar em 10 minutos. Quinta-feira passada, não, na semana passada, a minha filha me chamou e falou: pai, você quer fazer o culto de quinta? E eu falei: não, porque quinta-feira é o dia que eu cuido da Rosa. Porque a gente reveza, 80% do tempo fica com a minha filha e 20% fica comigo. E quinta-feira, justamente à tarde, é o dia que eu fico com ela. Então eu falei: não, não vai dar. Aí eu olhei para a Rosa e falei: Rosa, você vai comigo? Aí ela falou: vou. Aí eu falei para Maria Cláudia: então tá, então eu vou, pode colocar o banner a sua mãe comigo e eu vou fazer uma homenagem para sua mãe. É uma pena que eu queria fazer essa homenagem em vida, mas eu creio que eu homenageei bastante a minha esposa em vida, mas eu queria ter feito essa homenagem com ela aqui. Mas Deus sabe de tudo, e Deus já sabia, por isso que a minha filha me chamou para fazer esse culto, e por isso que eu falei que ia fazer uma homenagem. Só que como a minha esposa passou para o Senhor muito recentemente, eu pedi para o Miqueias, que também é discípulo da irmã Rosa, fazer a pregação, porque eu não ia ter tanta condição assim de fazer pregação, de falar uma mensagem mais elaborada, porque quando a gente perde a esposa, a gente perde metade da gente. Então eu perdi meu braço direito, minha perna direita, eu perdi um rim, eu perdi metade do meu pulmão, então eu não estou conseguindo respirar direito, eu perdi metade do meu coração, então não está bombeando direito o sangue, perdi metade do meu cérebro, então eu não estou pensando direito, e eu perdi a melhor parte de mim. Então é difícil. Bom, a irmã Rosa é uma santa mulher de Deus, era assim que eu falava para ela. Eu falava para ela todo dia: você é meu presente. E eu falava para ela todo dia: você é a minha alegria. Quarta-feira, eu sempre preguei com a irmã Rosa. Quarta-feira, eu fui pregar na Conde. E fazia um ano que eu não pregava com ela. E eu sentia muito, toda vez, desde que eu começo a pregar, e tem 30 anos já que eu prego, um pouquinho mais, e ela ia comigo. Esse um ano foi muito sentido, pregar sem a minha esposa junto. A gente sempre pregou a família toda junta. E daí quarta-feira passada, ela teve, passada não ontem, na semana passada. Pode passar o voto, isso. A irmã Rosa foi comigo. Aí eu sempre pergunto para Deus o que vou pregar, ou quando Deus não me responde, eu pergunto para a irmã Rosa. Eu perguntei para a irmã Rosa: o que eu prego? Aí ela falou para mim: você vai pregar Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 é: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, Deus já estava falando e eu não tinha percebido. Deus já tinha usado a serva dele para anunciar o que ia acontecer. A irmã Rosa, pessoa que combateu o bom combate. A irmã Rosa aceitou, logo depois que a gente casou, a irmã Rosa aceitou Jesus. A gente casou em 85, no janeiro de 85. Passou uns 2, 3 anos, ela aceitou Jesus e eu tinha horror a crente. Então, desde o começo, a irmã Rosa sofreu bastante. Sofreu muito. Ela já foi passada pelo fogo, já de cara, porque já teve um marido que não suportava crente, mas ela não queria nem saber. Ela pregava e pregava. A irmã Rosa tinha uma característica que eu nunca vi, uma pessoa como ela. A irmã Rosa pregava sempre. Não é pregar no púlpito é muito mais fácil. A irmã Rosa pregava em qualquer lugar, para qualquer pessoa.
A irmã Rosa dava com a Bíblia na bolsa e se ela estava no supermercado, a primeira pessoa que ela conseguia, ela pregava. Se ela fosse no banco, ela pregava. Se viesse um encanador, eletricista, qualquer pedreiro em casa, ela pregava. Se viesse 10, ela pregava para os 10. Se a gente estava numa festa, por exemplo, dos meus amigos, que eram todos do mundo, ela pregava. E eu ficava doido. Mas ela não queria saber. Todas as festas de amigo meu, ela pregou. Todas. E eu reclamava todas as vezes. E ela insistia sempre comigo para me fazer ir para a igreja. E eu não suportava crente. Eu tinha reações explosivas na época. A irmã Rosa nunca desistiu de ninguém. Ela sempre pregou. Eu conheço pessoas que a gente visitou dezenas de vezes para vir para a igreja. Dezenas. Que ela visitou para vir para a igreja. Depois que a irmã Rosa entrou na igreja, ela passou para a equipe de visitas da sede mundial e ela pregou, ela visitava assim umas 10, 20 pessoas, casas, né, por final de semana. Depois que eu me converti, eu fiz isso com ela também por 5 anos. Então, na minha conta, a irmã Rosa deve ter visitado pelo menos umas 5.000 casas, pelo menos, no tempo que ela fazia visitas. Antes de eu me converter, então, uma vez ela estava fazendo foi fazer uma visita num bairro, numa comunidade, e daí ela tinha uma pessoa que ela encontrou ali nas vilas, nas ruas da comunidade, ela começou a pregar para aquela pessoa, não era a pessoa que eles iam visitar. E daí a pessoa, ela parou o cara, começou a pregar, aí o homem falou: vocês não sabem com o que vocês estão falando. Eu estou com um revólver aqui. E eu estou indo matar uma pessoa. Aí elas continuaram pregando, aí o homem aceitou Jesus. Aí o homem aceitou Jesus, elas falaram: me dá o revólver. E nessa época eu estava no mundo, né? Quando ela me contou, eu falei: Sérgio, o que você tem na cabeça? Você pegou o revólver do homem? Ela peguei e coloquei dentro do carro. E você ia fazer o que com aquele negócio? Ela: não sei. Mas ela pegou o revólver do homem, e daí o homem aceitou Jesus. E daí o cara, depois que aceitou Jesus, falou: tá bom, eu não vou mais matar ninguém, mas me devolve o meu revólver. Ele pegou de volta o revólver dele. Teve outra vez também que eu estava com a irmã Rosa para atravessar a rua na esquina da Paulista com a Brigadeiro, e estava sem farol, e tinha um guarda com apito fazendo, e o guarda chegou assim para a gente e falou: vai mais para trás aqui na calçada. Nisso que ele veio falar com a gente, a irmã Rosa já pegou o guarda e já começou a pregar. E eu não era crente, eu ficava doido. Ela ficou uns 4, 5 minutos conversando com o guarda, ela parou o trânsito da Paulista para pregar para o guarda. Ela tinha um dom incrível, um amor pelas almas, uma vontade de pregar maravilhosa. Ela pregou a vida dela toda. Se ela entrasse num ônibus, ela pregava. Se ela entrasse num Uber, ela pregava. Se ela entrasse no táxi, ela pregava. Era comum a gente pegar, agora que ela não estava mais dirigindo, a gente entrar no táxi ou no Uber e ela falar: olha, não era mais para eu estar aqui, já era para eu ter morrido. Já começava assim, eu já sabia como que ia começar. Então, a irmã Rosa era uma santa mulher de Deus que pregava em qualquer lugar. Depois ela teve uma revelação de Deus, abandonou a medicina para cuidar da família e depois para ir para a Fundação Reviver, para fazer a obra assistencial. O médico dela, até pouco antes dela morrer, o médico dela reclamava, porque ela era uma médica brilhante e não podia ter largado a medicina para cuidar de pobre. Ele falava assim: você não podia ter feito isso. Você podia continuar com a medicina. Ela: não, Deus me chamou assim e eu vou fazer o que Deus mandou. E ela fez isso. Ficou não sei quantas décadas ouvindo o médico dela reclamar. Ela foi diretora da fundação, vice-presidente, fez 25 anos o programa Espaço Família Cristã, foi professora do CFO, que depois gerou o CBDA, que depois gerou a Escola Bíblica. As primeiras apostilas da Escola Bíblica da igreja, do curso de formação de obreiros, foram feitas, escritas pela irmã Rosa. As primeiras aulas foram dadas pela irmã Rosa e pela irmã Nerini, naquela época. Isso na década de 90. Depois o pastor Josué pediu para eu fazer a revista ID,
Mas quem fazia mesmo era a irmã Rosa, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então a irmã Rosa fez todas as revistas ID, fez manual de escola bíblica, ela fez muita coisa. Depois, quando foi diretora, toda vez que alguém me designava para cuidar de uma igreja, na verdade, quem cuidava da igreja era a irmã Rosa, porque eu trabalhava o dia inteiro, a irmã Rosa que cuidava. Então, ela cuidou de várias igrejas, foi dirigente de várias igrejas. Como disse o Miqueias, me apoiou, ela que cuidava do estado de São Paulo, na época da criação mas na expansão mesmo, no crescimento da expansão jovem, que era um grupo embrionário. A irmã Rosa estava sempre atuante. A irmã Rosa influenciou a vida de milhões de pessoas. A irmã Rosa ajudou pessoalmente milhares de pessoas. Existem muitas pessoas que estão aqui que foram ajudadas pela irmã Rosa, ou que tiveram a influência da irmã Rosa. Aleluia. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Rosa cuidou de continente, cuidou da Europa, todos os países da Europa, 2 vezes, todos os países da América do Norte, cuidou da Venezuela, do Peru, Equador, Colômbia. Eu não vou conseguir lembrar tudo que a irmã Rosa fez, não vou conseguir lembrar mesmo. Mas foi assim. Eu fui um homem privilegiado, porque eu costumo dizer que Salomão tinha 1000 mulheres. Eu falava isso para ela: Salomão teve 1000 mulheres porque ele não conheceu você, porque senão ele só tinha uma, porque você vale mais do que 1 bilhão. Aleluia, Jesus. Para uma Rosa nunca tinha tempo ruim, nunca teve nada. A gente sempre entrou, quando a gente fazia visita, a gente entrava nas comunidades, a gente entrou em lugar que não, só Jesus quis, só por Deus que a gente conseguiu entrar. E ela nunca teve medo, sempre fez a obra de Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus por ação de todos os irmãos que durante esse 1 ano, ou mais do que 1 ano, oraram pela minha esposa. Muito obrigado. A gente conseguiu segurar, esticar a corda até o máximo, porque a irmã Rosa era um milagre vivo. Várias vezes era para Deus ter levado. Graças à oração dessa igreja, graças à oração dos irmãos, a irmã Rosa ficou conosco até agora. Aleluia, chegou o tempo. Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço, nunca vou poder conseguir expressar minha gratidão por todos os irmãos que me encontravam e falavam: estamos orando para a irmã Rosa. Até quando a gente saía de São Paulo, estamos orando para a irmã Rosa. Eu tenho certeza que milhões de pessoas pelo mundo oraram a favor da minha esposa. Muito obrigado. Deus pague. Deus pague mesmo. Deus recompense. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Nós já vamos orar por vocês, mas só para nós finalizarmos, irmãos. Aquela criancinha bonitinha, põe a primeira foto, por favor. Aquele menininho que está na frente com a camisetinha amarela, isso. Esse garoto se chama Washington, ele é um excelente músico. Eu sempre conto aqui para os irmãos esse testemunho, não é? Que eu fiz um propósito com Deus de ajudar a Fundação Reviver se eu passasse na faculdade, e eu passei a conviver muito com essa criança, com todas essas crianças que estão aparecendo na foto, e em especial Washington. E eu percebi que ele tinha um talento, e eu só comentei com a minha mãe. Minha mãe falou: vamos colocar ele num conservatório, eu vou falar com a irmã Irene. E a irmã Irene aceitou. E eu fiquei muito emocionada, porque ele escreveu no Instagram dele: essa mulher guerreira foi quem praticamente me criou, me colocou numa escola de música, cursos, acompanhou boa parte da minha infância, sempre me ajudando em tudo, aconselhando. Chegou a hora do seu descanso no melhor lugar, nos braços do Pai. Obrigado por tudo. Foi uma verdadeira ferramenta de Deus na minha vida. Guardo tudo o que me passou, todos os conselhos, todos os momentos.
foi muito importante para o meu crescimento. Descanse em paz. Rosa Tenório. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que, para mim, eu sempre soube que minha mãe era muito doente. Eu tenho a mesma doença que ela, eu tenho lúpus. Não é brincadeira você ter lúpus. Eu sabia, meus pais já tinham me preparado desde criança. E eu falava para Deus, Deus, me dá até os meus 20 anos, pelo menos, com a minha mãe. Porque ela passou por muitas batalhas, muito antes, irmãos, dessas coisas que ela passou ultimamente. Ela já passava por batalhas. E eu pedia a Deus, me dá só até os meus 20 anos, pelo menos. E o Senhor me deu, aleluia, mais 18 anos. Aleluia, glória a Deus. Além do que eu tinha pedido, praticamente o dobro. E eu agradeço ao Senhor. Quando ela foi, como eu disse para os irmãos, ela foi como ela pediu, ela foi dormindo, mas ainda assim a gente tentou. Claro, a gente queria fazer de tudo ainda para tê-la mais um pouco. A gente ficou quase 1 hora tentando massageá-la. A gente ficou uma meia hora mais ou menos, e aí depois veio o médico da emergência e ficou mais 40 minutos. Aleluia. E eu falava, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sabia que ela já tinha ido, porque ela estava sem pulso já quando a gente foi acudir. Ela foi rápido como ela pediu, ela foi dormindo como ela pediu. Mas aí eu falei, Senhor, traz ela de volta. O Senhor falou, ela está na glória. Não peça ela de volta. Aleluia. Então isso me deu muita paz, irmãos. Mas eu confesso para os irmãos que hoje eu chorei muito. Muito. Quando eu entrei na nossa sala, porque eu compartilhava a minha sala. Aliás, a sala dela, ela compartilhava comigo. Ela aceitou, a partir de 2017, compartilhar essa sala comigo. Compartilhar computador, compartilhar tudo. E foi difícil, irmãos. Porque tudo, em cada documento, em cada projeto, ali estava minha mãe. Até onde estava guardado, ela sabia exatamente. Os irmãos sabem que eu estou no jurídico e eu não consigo me lembrar onde eu pus os documentos, demoro para achar, mas ela sabia exatamente. Irmãos, que nós possamos, como meu pai falou, como o pastor Miqueias falou, eu agradeço, pastor Miqueias, agradeço a todos aqueles que nos apoiaram e que continuam apoiando, que nós possamos ir até o fim, que nós possamos combater o bom combate. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, a última coisa que ela fez, ela ia partir naquele dia, naquela madrugada, foi orar por mim. A última coisa. Irmãos, que a última coisa que a gente faça seja orar por alguém, seja estar em contato com Deus, aleluia, seja fazer a obra de Deus. É só isso que me move. A coisa mais difícil, eu digo para os irmãos, é continuar trabalhando, porque eu lembro dela, mas ao mesmo tempo, eu vou continuar. E nós vamos continuar, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Isso aqui não é apenas uma homenagem para uma grande mulher de Deus, para uma serva de Deus, para uma santa mulher de Deus, mas é também uma mensagem para mim e para você, para que a gente possa continuar fazendo a obra do Senhor. Para que no dia que Jesus nos levar, ou que Jesus voltar, tenha uma almazinha, aleluia, como essa do Washington.